Inicialmente, novamente, saudar a todos que aqui se fazem presentes, na maneira virtual, na maneira presencial, ao público encarnado, ao público desencarnado. Sintam-se todos muito bem-vindos e acolhidos nessa casa de Jesus. Este que é o protagonista da reflexão da nossa noite de hoje, né? Jesus e a atualidade. Complexo, profundo, né? Falar dos ensinos de Jesus nos tempos atuais, né, dos ensinos do Cristo nos dias de hoje, é uma tarefa deveras desafiadora, como diria o poeta, né? Sabemos que a moral cristã, esse conjunto de preceitos, né, que são ordens, são normas, são ensinamentos, né, contidos no Evangelho, pelo qual devemos regular nossa conduta nesse mundo, né, perante a Deus, perante ao outro, e perante a nós mesmos, é algo sumariamente atemporal, ou seja, serve para qualquer época da humanidade. Não importa o estágio evolutivo em que você já se encontre, ele vai servir para você. A diferença que vai fazer é no grau de entendimento e de compreensão que você já alcança sobre esses ensinos, né? E principalmente, e o mais difícil, a adequação ao enquadramento desses ensinos, a minha vida prática, na vida prática, de como eu aplico esses ensinos, né? Isso que vai fazer total diferença, né, com relação aos ensinos do Cristo. E numa sociedade, num tempo em que se vive hoje, onde parece, né, tem essa impressão de que os valores estão invertidos, viver, refletir, né, e principalmente aplicar esses ensinos morais do Cristo é uma tarefa extremamente desafiadora. E eu diria até um pouco mais, corajosa. E vocês já pararam para refletir por que esses ensinos do Cristo são atemporais? Por que servem para qualquer época da humanidade? Já pararam para refletir sobre isso? Porque falam ao nosso profundo, diretamente ao nosso coração, sem máscara, sem capa, e de uma maneira certeira, vai ali, no cerne, profundamente. Fala assim, de uma maneira muito pontual, porque os ensinos moral do Cristo falam ao nosso profundo. Isso a qualquer um, a qualquer espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Jesus conhecia e conhece a alma humana. Ele sabia e sabe de todas as dificuldades que enfrentaríamos aqui na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada para o progresso. E os meios para conseguirmos superá-las. Ele ensinava e ensina. Ele sabe qual é a lição. Até mesmo porque, próximo slide. Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, nosso irmão maior, o médico das almas, o maior psicólogo e psicoterapeuta de todos os tempos. É de nosso conhecimento que a metodologia pedagógica de Jesus, né, como Jesus utilizava a época dos discípulos enquanto encarnado aqui na Terra, né, era através de parábolas, o ensino através de parábolas. O que são parábolas? São narrativas breves, historinhas, né, dotadas de conteúdos alegóricos, que são figuras de linguagem que representam de uma maneira figurada, né, de uma maneira simbólica aquilo que se estava falando, mas que traziam um ensinamento profundo por trás daquilo, né, as entrelinhas, né, e sempre com uma moral, né, daquela história, sempre um fundo moral tinham as parábolas, né. Ele falava de uma maneira leve, a realidade daquele povo, aquilo que aquele povo vivia, nada fora de, quando você... Não, é aquele momento ali da sociedade, né, onde cada um chegava a um ponto de compreensão, de acordo com aquilo que já alcançava. Então, ele falava tanto para aquele mais humildezinho, quanto para um maior do doutor da época. Todos eles conseguiam entender de acordo com o que já traziam dentro de si, né?
Porque a gente sabe, né, que cada um faz uma leitura de mundo conforme aquilo que já alcança, né? Conforme aquilo que já tem dentro de si, né? Das suas experiências, das suas vivências, né? De acordo com aquilo que já possui dentro das suas possibilidades, né? Tanto é que o mesmo texto nunca vai ser lido da mesma maneira pelas pessoas. Até mesmo a gente pode ler 30 vezes o mesmo texto, as 30 vezes a gente vai ler de uma forma diferente, porque a gente vai ter outro tipo de compreensão, a gente vai perceber coisas que antes a gente não tinha percebido, sempre vai ter uma assimilação de uma coisa nova ali, né? Porque nós já não somos mais as mesmas pessoas que estão lendo aquele texto, né? Façam um teste. Peguem o evangelho, escolham lá um capítulo, um item, leiam você e leiam uma outra pessoa. E aí pede para outra pessoa explicar o que ela entendeu daquele texto. E você explica para ela o que você entendeu. Vocês vão ver que vai ter diferença. E é isso que é o grande barato, né? Porque a gente cresce com o diferente, né? Com o compartilhamento de informações, né? Fulano entendeu de uma maneira, eu entendi de outra. É verdade, não tinha visto por esse ângulo, por esse lado, mas ela também não tinha visto pelo meu ângulo, pelo meu lado. E aí a gente vai fazendo, né? Essa construção de conhecimento, né? Isso que é muito bom, né? E igual essa palestra, que cada um vai receber de uma maneira, vai ser tocado de uma maneira. Uns de alguma forma, outros de outros vão perceber que vão pensar assim, nossa, a palestra inteira foi para mim. Outras, não foi tanto para mim essa palestra, mas falar uma frase lá que pronto, né? Ou às vezes na oração inicial, na irradiação, sempre a espiritualidade não dorme, ela sempre está trabalhando, né? E ela sabe como pegar a gente, né? E aí alguma coisa que fala vai lá, né? Bem naquela questão, né? E esse compartilhamento de informação é que faz essa necessidade de vivermos em sociedade, né, no coletivo, de amarmos o próximo como a nós mesmos, né, como já foi o ensino de Jesus há 2 milênios atrás, né. Precisamos uns dos outros para a nossa evolução, para a nossa caminhada. É a lei da sociedade, né, lá nas leis morais do Livro dos Espíritos tem lei da sociedade, depois vocês pesquisam lá. A gente aprende com o diferente, assim como eu sou diferente para o outro também é diferente para mim. Né? E essa troca, essa pergunta que gera um aprendizado. E é essa nossa grande contribuição solidária no mundo, né? Conhecimentos e aprendizados se compartilham. Às vezes as pessoas falam, não, eu quero ler, eu quero te dar, mas é só para mim. Não, não é só para você. Você tem que compartilhar, senão é egoísmo, né? Compartilhe com o próximo aquilo que você aprendeu, né? Que ele também vai compartilhar com você aquilo que ele aprendeu. Todos temos algo a ensinar e a aprender, né? Eu encontrei um texto em um livro chamado Jesus de Nazaré, escrito pelo Papa XVI, onde ele traz um olhar para as parábolas a partir do aspecto humano. Eu achei muito interessante ver. Ele teve uma visão que até então eu não tinha tido, né? Ele também foi um homem muito inteligente, né? Ele falava assim: o que é exatamente uma parábola? O que ela quer contar? E responde: ora, cada educador, cada mestre que queira transmitir conhecimentos aos seus ouvintes, sempre há de servir-se também de exemplos, de parábolas. Por meio do exemplo, o mestre aproxima do seu pensamento uma realidade que até então permanecia longe do ângulo de visão dos seus interlocutores, daquele que está ouvindo, né? Ele quer mostrar como algo transparece numa realidade que pertence ao seu campo de experiência. Ou seja, como aquilo que se está falando através daquela narrativa, através daquela parábola, como ela se aproxima ao nosso cotidiano, à nossa própria vivência, né, à nossa realidade. Daquele que está ouvindo, né, aquela parábola. De até então, não se tinham apercebido. Por meio da parábola, aproxima dos ouvintes o que está longe, de tal modo que chegam até o desconhecido, através da ponte da parábola. Aquela coisa, a gente ouve e pensa, mesmo, nunca tinha pensado nisso, eu faço esse tipo de coisa também, né? A gente vai começando a perceber, né, que a gente também é personagem desses ensinos, né? Trata-se aqui de um duplo movimento. Por um lado, a parábola traz o que está longe
para a proximidade dos ouvintes. Por outro lado, o ouvinte é ele mesmo, deste modo, posto a caminho. Ou seja, é um movimento de reconhecimento, é quando eu me vejo dentro daquela história, dentro daquele ensinamento que eu preciso ter. A dinâmica interior da parábola, a interior autossuperação da imagem escolhida, convida-o a confiar-se a essa dinâmica e a avançar para além do seu horizonte, a aprender e a compreender o até agora desconhecido. Vejam bem, é uma dinâmica que faz a gente avançar para além do horizonte, para além daquilo que a gente já sabia, a gente vê lá na frente. A aprender e compreender o até agora desconhecido. É o autoconhecimento, né? Você só olha para um problema quando você reconhece que tem ele. Por exemplo, o primeiro passo, né, para pura identificar a causa. Se eu não me percebo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, eu não vou trabalhar o egoísmo e o orgulho em mim, porque eu não me vejo assim. Eu acho, não, eu não tenho esse problema, eu vou trabalhar esse problema em mim por causa de quê, se eu não sou isso? Ah, eu quero passar num concurso. Tá, mas você está estudando para esse concurso porque precisa estudar? Ah, não, eu uso minhas horas vagas para divertimento. Aí vai lá, faz um, faz dois, faz três. Ah, ainda não consegui passar no concurso, mas eu vou fazer de novo. Tá, mas você está estudando? Não, aí vai ficar difícil, né? Igual tem uns alunos lá. Professora, como é que eu faço para ser um bom aluno em redação? Como é que eu faço para escrever boas redações? Perguntei, bom, qual o seu hábito de leitura? Ah, eu não tenho, não. Ué? Como é que você quer escrever um bom texto se você não tem vocabulário? Se você não tem ali, como é que eu posso dizer? Conteúdo, sabe? Conteúdo. Só saber estrutura não vai adiantar. Tem que ter vocabulário, tem que ter conteúdo. Nós não tomamos suplementos na deficiência de alguma vitamina em nosso corpo? Então, podemos entender que serve para tudo, né? Mas antes de tomar o suplemento, a gente não vai lá no médico, faz um exame para saber qual é a vitamina que está em deficiência no nosso corpo? O autoconhecimento nada mais é do que isso, investigar na gente qual é a deficiência, né, que está ainda na nossa alma, que precisa ser tratada de uma forma mais urgente, né, de uma forma mais pontual, né, porque também existem várias, né. Que defeitos que hoje estão atrasando de maneira mais pontual a sua marcha? Será que é o orgulho? A vaidade? O egoísmo? A soberba? Que me faz perder oportunidades porque eu não consigo baixar a cabeça para ninguém, porque eu me acho melhor que todo mundo? Ah, não consigo me relacionar direito com ninguém, todo mundo me irrita. Será que todos os problemas estão no outro? Só no outro? Será que em mim eu não preciso mudar nada? Para me tornar uma pessoa de uma melhor convivência? É sempre só o outro? Como foi falado semana passada na irradiação, por isso eu falei da frase da irradiação, os nossos vícios comprometedores. Eu gostei desse termo, os vícios comprometedores. E aí eu saí daqui pensando quais vícios ainda estão comprometendo a minha atual existência e qual o resgate que eu vou ter que fazer por conta deles, né? Nós, os nossos, né? E de vocês, quais os vícios comprometedores estão ainda comprometendo a existência de vocês, a deixar vocês darem um pulo mais alto, né, na existência? É complicado, né? É nos chamar para responsabilidade, né? Porque o outro, sim, o outro, realmente, ele pode contribuir para a nossa queda, ele nos irrita, assim, o outro nos irrita, assim como a gente também irrita o outro muitas vezes, né? Mas a transformação se dá de maneira individual e intransferível. Quando você chegar lá no plano espiritual, que tiver que prestar conta, vão me perguntar, e aí, o que você fez para melhorar a sua existência última lá na Terra? Ah, ó, eu dei aula, eu ensino, eu fiz caridade com fulano, com ciclano, eu fui, tá, mas e com você?
Não, comigo não deu tempo, porque eu sempre estava ocupado com o outro. Vai ter que voltar. Porque não dá para terceirizar a evolução. Sim, essa ajuda ao próximo e fazer o outro, sim, ajuda. Ajude muito, faz parte. Mas a gente também precisa fazer por nós mesmos. É a parábola da trave do olho, né? A gente vê o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave que está na nossa, né? E o Papa continua naquele texto. A parábola exige a colaboração do aprendiz, ao qual somente se traz alguma informação, mas ele mesmo deve acolher o próprio movimento da parábola e a seguir com este movimento. Olha a responsabilidade indo para a gente de novo, né? Neste momento, surge também a problemática da parábola. Pode dar-se a incapacidade de descobrir a sua dinâmica e a de se deixar conduzir por ela. Pode dar-se, principalmente se se trata de parábolas que tocam a existência e a mudam, a falta de vontade de se deixar entrar no movimento exigido. Temos a informação, temos o conhecimento, o ensinamento foi ali, desvendado. E agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse conhecimento que eu tive? Porque aquele ensinamento me exige mudanças. E eu já estou preparado para enfrentar essas mudanças? Há séculos, milênios, cometendo os mesmos equívocos, as mesmas coisas, os mesmos desenganos. Vou conseguir me transformar em uma vida só? Vai ficar complicado. Mas é preciso começar. O mais difícil é começar. É dar o ponto de partida ali, a largada. Depois só vai. E como é que eu faço esse começo? Era o questionamento que eu tinha na minha mente durante muito tempo. Como é que eu faço esse começo? Eu sabia, sempre falava no centro, reforma íntima, tá, mas e como é que eu faço essa reforma íntima? Aí vinham as palavras, eu ouvia, tá, mas e como é que eu começo? Como é que eu faço? Até que eu achei a resposta num livro do André Luiz, no livro Sexo e Destino, Psicografia de Chico Xavier, onde ele põe o seguinte: se não pudermos evitar totalmente as manifestações de viciações e os eventuais fracassos espirituais, tentemos diminuir suas ocorrências, pois a minimização das quedas morais já representa significativa evolução espiritual. Nossa, isso para mim veio assim, um acalento, uma coisa, sabe? Diminuir as ocorrências. Não consigo eliminar totalmente. Não, ainda não sou essa pessoa que eu tenho que ser. Mas eu diminuo. Eu faço toda semana a mesma coisa? Não, vou fazer só 2 dias. Não, depois só um dia. Depois vou diminuir as ocorrências. Vou tentando me transformar aos pouquinhos. Às vezes a gente fala, né? Dou 3 passos para frente e 10 para trás, né? Sim, mas continua dando os passos para frente, né? Como se livrar de um vício. Sim, é como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira e segue, né? Vai. E o Papa continua. Jesus não nos quer transmitir uns quaisquer conhecimentos abstratos, que não iriam até o fundo de nós mesmos. Olha ele aí, falando ao profundo. Ele quer conduzir-nos para a luz que os nossos olhos não suportam e da qual fugimos. É colocar luz às nossas sombras. É complicado. Para que isso nos seja acessível, ele nos mostra a transparência da luz divina nas coisas desse mundo e nas realidades do nosso cotidiano. Ou seja, quer nos mostrar que é possível, sim, que está ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não é uma coisa de outro mundo, não é de agora, pode fazer. Precisa vir a santo primeiro? Não, não precisa. Para que isso, por meio do cotidiano, ele quer nos mostrar o autêntico fundamento de todas as coisas.
a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim, a verdadeira direção que devemos todos os dias acertar para andarmos de um modo correto. Está o tempo todo ali, querendo nos alinhar, né? Querendo nos colocar na linha reta. Por meio do cotidiano, ele nos mostra quem somos e o que, por conseguinte, temos de fazer. Ele nos transmite um conhecimento ambicioso, que não nos traz apenas novo saber, mas que altera a nossa vida. Altera toda a nossa vida. Não é só um novo conhecimento. Ah, vou lá fazer uma prova, passei e respondi a questão certa. Não, ele vai alterar toda a sua vida. Por isso que falei no início da palestra que é um movimento corajoso, porém redentor e libertador. E aí, compreendido, né, esse movimento, né, essa metodologia pedagógica aí do ensino de Jesus, por meio de parábolas, através da exemplificação do cotidiano, né, da realidade do ser, não teria graça se nessa palestra se não trouxéssemos aqui uma parábola, né, que se comunica com a nossa realidade, né, a nossa realidade atual, não é mesmo? Então, eu trouxe uma para a gente ler e analisar ela. Parábola do Bom Samaritano. Nessa parábola, ela traz lições de compaixão e responsabilidade, né? Está em Lucas 10, versículos 25 a 35. Essa eu nunca mais vou esquecer, porque eu estudei ela assim a fundo e já estou ficando, né? Levantou-se um doutor da lei e, para o testar, perguntou: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? Olha a pergunta dele. Como é que tu lês? Qual o teu grau de compreensão e de entendimento sobre ela, sobre essa lei? O que você já entende sobre o que está escrito na lei? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E o próximo como a ti mesmo. E Jesus então lhe disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu nas mãos de assaltantes. Estes, depois de lhe tirarem tudo e de o espancarem, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo, desviou-se dele. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou até ele. Quando o viu, sentiu compaixão por ele. Aproximou-se, tratou das feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois, colocou-o em cima da própria montaria, conduziu-o à pensão e cuidou dele. Pela manhã, tirando 2 moedas de prata, deu ao dono da pensão e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, na volta eu te pagarei. Na tua opinião, perguntando Jesus, né, para aquele homem, na tua opinião, quem desses 3 se tornou próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que teve compaixão dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Essa parábola
é uma pérola da sabedoria de Jesus acerca do amor ao próximo, né? Que no Evangelho a conhecemos e categorizamos como compaixão. Próximo não é somente aquele que está geograficamente perto de você, né? Ou aquele que convive com você, ou aquele que você mais gosta. Mas aquele a quem eu também me aproximo, aquele a quem você também se aproxima, né? Ou seja, qualquer um pode ser o seu próximo. Alguém que a gente se aproxima movido por compaixão e estabelece uma relação de cuidado, né? Igual aquele samaritano fez com aquele homem lá caído. Ele sentiu compaixão por ele, foi lá e estabeleceu uma relação de cuidado. Então, ele foi o próximo daquele samaritano que passava ali naquele momento, né? A base dessa mensagem evangélica, né, ela está no sentido do compromisso solidário, fraternal, né, junto ao próximo, ao outro, na responsabilidade que temos junto aos nossos irmãos, né? Mas, se vocês repararem, na narrativa da parábola, ele não dizia quem era aquele homem caído. Ele não deixou claro quem era aquele homem. Mas se vocês observarem bem nessa imagem aí, que está exposta na tela, ela faz a representação do próprio Jesus como sendo o homem caído. A gente olhar assim meio de longe e ver, nossa, é Jesus que está ali caído. Querendo nos dizer que Jesus está no nosso próximo. Ele pode estar no sorriso de uma criança, ou nas lágrimas de um idoso. Ele pode estar naquela senhorinha lá, cheia de sacola, tentando atravessar a rua, o sinal quase fechando, a gente passa direto assim, atropela ele e não ajuda. Ele pode estar naquela pessoa ali, moradora de rua, que está ali com frio, passando fome, que ergue-nos a mão pedindo um pouco de alimento e a gente passa direto, né? Nem vê nada, não fala nada. Às vezes ele só quer um boa noite, uma atenção, e claro, uma comida, se ele não tiver comida ainda, né? Mas às vezes um olhar é o que ele está querendo ali da gente, né? Porque eles se sentem muito invisíveis, né? Eles chegam a externalizar isso quando a gente passa e dá uma boa noite, né? Pode estar naquele adolescente que às vezes a gente fica julgando ele como rebelde e não percebe que muitas vezes é um pedido de socorro que ele está fazendo, que ele quer um olhar, ele quer uma atenção, aquela rebeldia pode ser um pedido de socorro, né? Ele quer um pouco de afeto. Ele pode estar em todos os lugares, né, Jesus, no nosso próximo. Vocês reconhecem essa moça bonita aí? Teve um ano próximo de um carnaval, assim, e eu fiz um atendimento fraterno. Faltava, assim, uns 3 dias para dar aqueles 3 dias de carnaval, né? Aí eu já estava toda animada, pensando, beleza, vou botar meu bloco na rua, né? Só que não. A pessoa que fez o atendimento fraterno comigo me deu uma tarefa. Eu tinha que ler um livro. Mas eu não tinha só que ler o livro, eu tinha que contar a história que estava naquele livro depois. Um livro dessa grossura, que ia passar os 3 dias de carnaval, ia passar aquele sábado das escolas campeãs, e eu ainda não ia ter terminado de ler o livro. Mas eu li. Eu li aquele livro. Meu bloco não foi na rua, foi em casa, unidos com Madre Teresa. Porque o livro era da Madre Teresa que dizia, o título era Venha, seja minha luz. Eu não precisei contar a história toda, mas eu precisei falar o que eu tinha descoberto com a leitura desse livro. Isso eu tinha que falar. Inclusive, eu recomendo a leitura desse livro, ele é muito bom, ele faz com que a gente faça, literalmente falando, um mergulho na alma dessa mulher que foi tão expoente na nossa era, né, e o contato que ela tinha com Jesus, a intimidade que ela tinha com Jesus, né, é bastante interessante. Convido a leitura, né, que façam a leitura desse livro. Mas o que eu tinha descoberto com a leitura desse livro que eu tinha que falar? Eu tinha vocação para freira? Mais ou menos, né? Que o meu encontro com Jesus não necessariamente se dá dentro de um convento, de um templo, de um ambiente religioso, né? Que o templo, na verdade, é o meu coração, que é ali onde Jesus está. Quando eu sou capaz de olhar para um necessitado e reconhecer ele como meu irmão. Porque Jesus também está nele, está no olhar dele, está no coração dele.
que também é um templo, coração dele, um território sagrado. É ali que Jesus está. Em todos os lugares que a gente possa pensar. Tem uma passagem em Mateus 25, versículos 35 e 40, que diz assim: Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim também o fizestes. Assim como quando a gente deixa de fazer, né? Também estamos deixando de fazer para Jesus, né? A compaixão e o cuidado com o próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? O nosso próximo. Qualquer um. Qualquer um. E qual mais a reflexão, né, que essa parábola nos representa? Vamos analisar. Que passaram um sacerdote e um levita por ali, né? Por ele. Dois homens que conhecem muito bem a lei, que ensinam essas leis aos outros, mas que a eles mesmos, eles não praticam, não pregam o que pregam, né? Não praticam o que pregam, ignoram o que sabem, né? Conhecem Jesus, falam de Jesus, mas quando vem o irmão ali caído, passam por ele direto, sem se darem conta que ali está o próprio Jesus. É a nossa atual dificuldade ainda, né, de viver o que a gente já sabe sobre os ensinos do Cristo, né? E quem era o samaritano? O samaritano era um viajante, um estrangeiro, um estranho àqueles costumes. Na visão deles, um impuro. Mas o único que verdadeiramente praticou o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É como tem aquela história, aquele pipoqueiro que fica lá fora escutando o que o palestrante fala aqui, e ele pratica o que é falado aquilo. Mas eu quero ainda trazer um outro olhar, né? Um olhar de sentido mais profundo, mais direcionado a nós, né? Porque eu refleti muito sobre essa parábola, né? E sobre os ensinos que estavam sendo trazidos ali. Nós vimos naquele texto do Papa que a dinâmica interior da parábola é trazer um movimento duplo, onde nós somos os ouvintes, né, os espectadores, ao mesmo tempo que personagens e sujeitos daquelas ações, né? Aí, a partir disso que eu fiquei refletindo, né? Eu fiquei meditando, porque eu queria entender de que forma que eu ia me encontrar, né, nessa parábola, né? De que forma que serviria para mim, né? E para trazer aqui para vocês também. Aí eu cheguei ao seguinte: um homem descia. Pelo caminho, caiu nas mãos de assaltantes. Estes, depois de lhe tirarem tudo e o espancarem, foram embora, deixando-o quase morto. Aí eu pensei, bom, a nossa vida é uma descida, né? Passamos por altos e baixos. Ora, estamos super bem por cima, né, nos sentindo realizados, ou, né, na linha perigosa, né, ali, aquela linha tênue de se sentir realizado ou iludido, né, a gente não sabe muito bem. E ora, estamos mais abaixo, né, mais conscientes de nós mesmos, ali, né, visitando nossas limitações, nossas fragilidades, né, fazendo um caminho de encontro com nós mesmos, né, aí a gente está mais... E abrindo nossos olhos para enxergar nossa realidade pessoal, né? Confrontando com nossas misérias e abraçando nossas feridas, né? Chega um momento que, né, a própria
alma, o próprio Espírito pede isso, né? Que a gente olhe para nós mesmos, né? E esse caminho é um caminho perigoso, ele é doloroso, ele é sofrido, ele nos deixa vulneráveis, porque a gente passa a enxergar coisas que às vezes a gente não quer ver muito, né, dentro da gente, né, no nosso interior, que a gente não aceita ainda muito, né. E aí, estando vulneráveis, o perigo de cair nas mãos de assaltantes também é muito grande, né? Assaltantes que roubam a nossa dignidade, nosso brilho original, nossa segurança, comprometem nossa autoestima, dilaceram nossa essência, né? E vão embora, nos deixando ali, na estrada, quase mortos. A gente pensa, meu Deus, agora eu estou aqui sem uma luz no fim do túnel, né? Quem me roubou de mim? Tem um livro do padre Fábio de Mello que ele fala disso também, do sequestro da nossa subjetividade, né? Quando deixamos de ser nós mesmos, quando a gente coloca a nossa essência de lado para assumir um papel que muitas vezes o outro estabeleceu para nós, né? Do que ele idealizou para nós, né? Para atender as suas próprias necessidades, mas são as necessidades dele, não são muitas vezes as nossas, né? E por uma questão de carência, de necessidade de ser aceito, de estar com as nossas feridas emocionais ali muito expostas ali, né? A gente acaba entregando o nosso maior tesouro, né? Que é de ser nós mesmos, a nossa individuação, né? A nossa singularidade. Porque nós sabemos que nós somos seres únicos, ninguém é igual a gente. Né? Como se diz, o que temos, todos podem ter, o que somos, ninguém pode ser. Né? Até tem naquelas modas sertanejas, né, que dizem, o problema dela é que ela não é você, né, ou não é ele, não é um negócio assim, né. Pois é, e graças a Deus por isso, né. Então, aqui na nossa reflexão, né, o que eu trouxe? Aquele homem da parábola que fazia a sua descida e caíra nas mãos dos assaltantes, somos nós. E quem são aquele padre e aquele levita, né, os conhecedores da lei e que passaram por ele e ignoraram? Somos nós também. Quando conhecemos a lei, os ensinos morais do Cristo e passamos pela vida sem olhar para nós mesmos, a gente mesmo se ignora, se autodespreza, tendo o conhecimento. Porque se olhássemos para nós mesmos, com autocompaixão, com aquele movimento de cuidado, né, nós identificaríamos mais fácil os nossos pontos vulneráveis e trabalharíamos neles, né? E assim, muito provável, muito mais difícil, cairíamos nas mãos desses assaltantes, né? Não andaríamos por aí mendigando afetos, querendo atenção, e nem arrastando como mortos-vivos aí, carregando mágoas pelas estradas dos outros. Não, a gente não faria isso. Por que não? Porque estaríamos ocupados, cuidando das nossas próprias feridas, da criança interior, como fala hoje muito a psicologia, né, a psicanálise, as terapias alternativas, cuidado da nossa criança interior. Porque, espiritualmente falando, nós também somos ainda umas crianças que precisam de olhar, de cuidado. Nós somos essas crianças espirituais ainda. E quem é o samaritano aqui, o estrangeiro que percorre a terras estranhas? Essa parábola, né? Nós vimos que o levita e o padre somos nós mesmos, que o homem caído somos nós mesmos, né? E o samaritano? Somos nós também esse estrangeiro, quando somos estranhos a nós mesmos, porque não temos coragem de percorrer o nosso interior. Planejamos inúmeras viagens, mas sempre para fora, nunca para dentro. E aí, quando temos um certo despertar, assim, um estímulo, né, uma coragem de olhar para nós mesmos e fazer essa viagem interna, né, descobrimos forças e potencialidades que até então eram desconhecidas ou ignoradas por nós, né? A gente começa a acessar aquela fagulha, aquela centelha divina dentro da gente e a gente percebe que, nossa, não sabia que era capaz disso, né? Até tentar, né? E conseguir. Aí você percebe que você é capaz disso e muito mais. Afinal, nós somos estranhos a nós mesmos, né? Não nos conhecemos. E aí esse ímpeto, essa coragem de olhar para nós mesmos, né? É o que nos torna aquele samaritano que ajuda, que
acolhe aquele homem caído, que também somos nós também somos aquele homem caído, né? E aí a gente se autoajuda a se tratar, né, a curar das feridas. Quando fazemos a nós mesmos, o nosso próximo, e mostramos-nos que a partir do nosso interior, que aprendemos a ser próximo e que trazemos as respostas em nós, é que aprendemos a ser próximos para o outro, a ser alguém que ama, alguém cujo coração está aberto à comoção perante a necessidade do outro. Então, amar o próximo como a si mesmo, né? Porque se você, em primeiro lugar, não é próximo a si mesmo, não ama a si mesmo, como é que você vai ser próximo ao outro? Como é que você vai amar o outro se a gente só pode dar aquilo que tem? A gente só pode dar aquilo que tem. Como é que eu vou acolher a dor de alguém se eu ignoro as minhas próprias? Receber de si também é um ato de caridade. Então, sejamos nós esse samaritano a nós mesmos, né? E tomemos coragem de percorrer caminhos internos ainda desconhecidos, para acolher e cuidar desse homem caído que ainda somos, dentro das nossas dificuldades e limitações, das nossas mazelas. Ousemos encarar novas paisagens, a navegar por mares dantes nunca navegados. Lembremos-nos que o caminho se faz caminhando. Não continuemos afastados de nós mesmos, da nossa realidade existencial. Nós somos filhos de Deus. Os ensinos do Mestre Jesus já estão aí há 2024 anos e nos servem até hoje e nos servirá até o final da nossa jornada, até alcançarmos a perfeição. Os ensinos serão sempre os mesmos, ontem, hoje e sempre, que vai mudar nosso grau de entendimento, de assimilação e já de enquadramento e prática. No livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, capítulo 22, intitulado A Passagem do Milênio, diz: assim atingimos o último ciclo. 2000 anos são transcorridos após o sublime avatar. Entretanto, eis que a humanidade vive agora um novo período de ansiosa e dolorosa expectativa. Mais que nunca, e justamente porque seu entendimento se alargou, crescendo sua responsabilidade. Sabemos que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, né? A gente já não pode mais fingir desconhecimento, né? Necessita de um redentor. Como diz a Andréia, né, uma colaboradora também aqui da casa, no Evangelho dos Sábados, ele está sempre conosco, que nós possamos também estar sempre com ele, né? E aí, o último slide, né, tem uma frase que... Pode seguir para o último slide? Tem uma frase que o meu pai gosta muito, e eu também, e por isso eu não podia deixar de trazer ela, eu não poderia deixar de colocar, né, a estrela da nossa noite, que Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a paz dele possa alcançar o coração e a mente de vocês e permanecer durante toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.